Olá, hoje a gente vai fundo num conceito-chave: apetite ao risco. Pense nisso como a bússola estratégica que guia as grandes decisões de uma empresa e, no fim das contas, define se ela vai ter sucesso ou não. Toda empresa, não importa o tamanho, enfrenta um dilema, que é fundamental, né? De um lado, a vontade de crescer, de inovar, e para isso é preciso correr risco. Do outro, o medo de quebrar, de longe demais. Como é que se acha esse equilíbrio? Olha, se a empresa acerta nesse equilíbrio, o resultado é inovação, é crescimento. Mas, se erra a mão, as consequências podem ser, assim, catastróficas mesmo. E a história tá aí para provar, né? Uma gestão de risco ruim, sem governança, pode levar a desastres gigantescos, como foi com a Enron e a Satya. Por outro lado, uma abordagem estratégica, bem pensada, é o motor por trás das maiores histórias de sucesso que a gente conhece. Ok, então qual é o segredo? Como é que as empresas de sucesso conseguem navegar nesse mar de incertezas? A resposta está numa estrutura que se apoia em duas ideias centrais, que são parecidas, mas olha, são bem diferentes: o apetite e a tolerância ao risco. Vamos começar com o apetite ao risco. Pensa nele exatamente como a bússola estratégica da empresa. É uma declaração que vem lá de cima, do conselho da alta gestão, e ela basicamente diz: para chegar onde a gente quer, essa é a direção e esses são os tipos de risco que a gente topa correr. Só que, claro, o apetite ao risco não anda sozinho. Ele precisa de um parceiro: a tolerância ao risco. E a analogia aqui é perfeita. Se o apetite é o destino final no mapa, a tolerância são as placas de limite de velocidade, as barreiras de proteção na estrada, são os limites do dia a dia, sabe? Aquelas métricas que garantem que a operação não vai, bom, sair da pista. Beleza, na teoria, tudo parece fazer sentido, né? Mas e na prática? Como isso funciona no mundo real? Para entender melhor, a gente vai analisar um estudo de caso, colocar uma empresa de verdade sobre um microscópio. A empresa do nosso estudo é uma daquelas que de fora parece perfeita. Ela tem uma história bem sólida, sabe? Fundada lá nos anos 80, décadas de crescimento, contratos enormes, uma trajetória que parece um sucesso absoluto. E se a gente olhasse só para o papel, então era o modelo? Várias certificações ISO, políticas de governança todas bonitinhas, bem definidas, uma reputação super respeitada no setor. A imagem era de uma empresa que tinha tudo, absolutamente tudo, sob controle. Mas sempre tem um mas, né? Quando os pesquisadores foram mais a fundo, eles descobriram um abismo. Uma desconexão gigante entre o que estava escrito nos manuais e o que acontecia de verdade, no dia a dia. A cultura da empresa contava uma história completamente diferente. O que o estudo descobriu foi o seguinte: sim, os processos existiam, estavam lá, documentados, só que na prática a cultura era totalmente centralizadora. Qualquer decisão importante vinha de cima para baixo e isso acabava minando completamente as regras que eles mesmos criaram. E tem uma fala de um gerente sênior que resume isso perfeitamente. Ele disse: olha, as decisões são tomadas em um nível inferior, mas qualquer coisa estratégica definitivamente vai direto para o topo. O resultado disso? Gargalos, lentidão e, claro, uma equipe que não se sente à vontade para tomar decisões. E aqui está o ponto central do conflito: a grande ironia. Um dos valores oficiais da empresa, estampado na parede, era a coragem. Só que, na realidade, a cultura fazia o exato oposto. Ela premiava quem seguia as regras à risca e desencorajava quem tentava desafiar os processos, mesmo que fosse para melhorar. E o mais interessante é que a própria liderança sabia disso. Eles reconheciam essa tensão. O desafio era esse: como continuar ágil e inovador, mas com a organização que uma empresa grande precisa ter. Certo. E o que a gente aprende com tudo isso? Qual é a grande lição que fica? A grande lição é que gestão de risco de verdade não é um documento que fica na gaveta. É um processo vivo. Começa lá na estratégia, com a definição do apetite. Depois, isso tem que virar tolerâncias claras. Aí, precisa ser comunicado para todo mundo. E o mais importante, precisa ser sustentado por uma cultura que realmente pratique isso. Porque, no final das contas, esse estudo de caso prova uma coisa: não adianta ter as melhores certificações, as políticas mais bem escritas, se a cultura da empresa não está na mesma página. É a cultura que tira a política do papel e transforma em ação de verdade. Então, a verdadeira medida de uma boa gestão de risco não é o que está escrito, mas o que é vivido no dia a dia. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir: a política de risco é só um documento pegando poeira na prateleira? Ou é uma bússola que todo mundo usa
todos os dias para tomar decisões.